Existem lugares no Brasil onde a civilização simplesmente acaba, onde a última cidade fica a 200 quilômetros para trás, onde não há sinal de celular, onde a única luz vem dos faróis do seu caminhão cortando a escuridão. E se você quebrar, se algo der errado, não há ninguém para ajudar, não por horas, às vezes não por dias. Caminhoneiros conhecem esse isolamento melhor do que ninguém. Eles passam noites inteiras sozinhos na estrada, transportando carga entre estados, atravessando regiões desertas onde qualquer coisa pode acontecer. E ninguém vai saber. As 3 histórias que você vai ouvir hoje são reais. Foram relatadas por caminhoneiros que trabalham nas rodovias brasileiras. Homens que viram coisas nas estradas vazias, coisas que não conseguem explicar, coisas que os fizeram questionar se realmente estavam sozinhos naquela noite. Porque às vezes, no meio do nada, tem algo esperando. Esta é a história número 1. Marcelo tem 43 anos e é caminhoneiro há 18. Ele faz a rota entre Goiânia e Belém regularmente. Uma viagem de quase 2.000 quilômetros que leva 3 dias quando você para dormir, 2 dias e meio se você dirige sem parar. Marcelo conhece cada posto de gasolina, cada curva perigosa, cada trecho onde a polícia rodoviária costuma fazer blitz. Ele já viu de tudo na estrada: acidentes graves, assaltos, pneu estourando a 100 por hora. Mas o que aconteceu em uma noite de setembro de 2024, na BR-153, em um trecho isolado do interior do Tocantins, foi algo que ele nunca tinha visto antes. E algo que ele nunca mais quer ver de novo. Era uma quinta-feira. Marcelo tinha saído de Goiânia às 6 da tarde carregando eletrônicos. A ideia era dirigir a noite inteira, parar para o café da manhã em Araguaína pela manhã e seguir viagem. Por volta das 2h30 da madrugada, ele estava em um trecho completamente deserto da rodovia. Não passava um carro há mais de 1 hora, sem cidades próximas, sem postos. Apenas mata fechada dos 2 lados da pista e a linha amarela se estendendo infinitamente na frente. O rádio só pegava estática. O celular não tinha sinal há quilômetros. Era só ele, o caminhão e o barulho do motor diesel. Então ele viu os faróis. Luzes de um carro parado no acostamento, uns 300 metros à frente. Pisca-alerta ligado. Marcelo diminuiu a velocidade. Pode ser alguém precisando de ajuda. Pode ser assalto também. Caminhoneiros aprendem a desconfiar de tudo na estrada. Quando chegou mais perto, viu que era um Gol branco velho, parado meio torto no acostamento. Porta do motorista aberta. Ninguém por perto. E no meio da pista, bem no centro da faixa de rolagem, tinha uma mulher. Ela estava parada ali, completamente imóvel, de costas para o caminhão de Marcelo, vestindo o que parecia ser um vestido branco ou uma camisola. Cabelos longos soltos, apenas parada no meio da rodovia. Marcelo pisou no freio. O caminhão estava ali uns 50 metros dela. Ele buzinou, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. A mulher não se moveu, não virou, não reagiu de forma alguma. Porra, a mulher tá em choque, Marcelo pensou. Deve ter batido o carro, tá em estado de choque, vai ser atropelada. Ele abriu a porta da cabine, desceu do caminhão. O silêncio da madrugada era absoluto. Nem vento, nem insetos, nem nada. Só o motor do caminhão em ponto morto. Moça, você tá bem? Nada. Ela continuou de costas, imóvel. Marcelo começou a andar em direção a ela, devagar. Algo não estava certo. Ele sentia isso. Aquele instinto de sobrevivência que te diz quando tem algo errado. Quando estava a uns 10 metros, ele parou. E foi aí que percebeu. A mulher não estava respirando. Ou melhor, ele não conseguia ver o movimento da respiração. Ela estava tão imóvel que parecia uma estátua. Nem o cabelo mexia, mesmo não tendo vento. Moça! E então ela falou, mas a boca não se moveu.
A voz veio de algum lugar, mas não da boca dela. Você pode me ajudar? A voz era arrastada, errada, como uma gravação tocada na velocidade errada, muito devagar, distorcida. Marcelo sentiu o sangue gelar, seu instinto de sobrevivência gritando: "Volta pro caminhão, agora!" Mas ele ficou paralisado, porque naquele momento, muito lentamente, a mulher começou a virar a cabeça. Não o corpo, só a cabeça, girando, 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 até que estava de frente para ele. Mas o corpo ainda estava de costas. A cabeça tinha girado 180 graus. Marcelo não conseguiu ver o rosto dela. Estava escuro demais, ela estava longe demais. Mas ele viu a silhueta, a forma, o ângulo completamente errado da cabeça sobre o corpo. E então ela começou a andar, em direção a ele, mas não estava andando como uma pessoa normal. Os pés não estavam tocando o chão direito. Era como se ela estivesse deslizando, flutuando alguns centímetros acima do asfalto. Marcelo não se lembra de ter corrido, não lembra de ter entrado no caminhão. A próxima coisa que ele lembra é estar dentro da cabine com a porta trancada, mãos tremendo no volante, suor escorrendo pelo rosto. Ele olhou pelo retrovisor. A mulher estava parada atrás do caminhão, a uns 5 metros. Só ficou ali, observando, a cabeça ainda virada no ângulo errado. Marcelo engrenou a marcha, pisou fundo no acelerador. O caminhão deu um tranco, as rodas cantaram no asfalto e ele saiu em disparada. Ficou olhando pelo retrovisor enquanto se afastava. A mulher foi ficando menor, menor, até ser só um ponto branco no meio da pista. Então, quando o caminhão já estava a uns 200 metros de distância, a mulher simplesmente sumiu, como se alguém tivesse desligado uma luz. Estava ali e no piscar de olhos não estava mais. Marcelo dirigiu sem parar até Araguaína. Foram 140 quilômetros. Não parou no acostamento. Não diminuiu a velocidade, só dirigiu. Quando chegou no posto, eram 5h20 da manhã. Ele desceu tremendo, acendeu um cigarro e ele nem fumava e ligou para a esposa chorando. 3 dias depois, quando voltou fazendo a rota inversa, ele passou por aquele trecho de dia. Procurou o Gol branco. Não tinha carro nenhum, não tinha marca de freada. Não tinha nada no acostamento, como se nunca tivesse existido. Marcelo ainda faz aquela rota, mas agora, quando passa por aquele trecho de madrugada, ele não olha para o acostamento, não olha para o retrovisor, só olha para frente, mão firme no volante, rádio no máximo para abafar o silêncio, porque ele sabe que se olhar, ele pode ver ela de novo, parada no meio da pista, esperando. Roberto tem 51 anos, caminhoneiro veterano. Ele faz entregas pelo Nordeste há quase 30 anos. Conhece as estradas da região como a palma da mão. Roberto é do tipo que não se assusta fácil. Já passou por tentativa de assalto, já dirigiu em tempestade com visibilidade zero, já ficou 14 horas preso em um congestionamento sem comida. Mas, em uma noite chuvosa de junho de 2024, rodando pela BR-116 em Pernambuco, Roberto teve uma experiência que o fez reconsiderar dirigir sozinho de madrugada. Era uma segunda-feira, chuva forte, daquelas que você não vê 1 metro à frente mesmo com o limpador no máximo. Roberto estava voltando de Recife para a Feira de Santana com carga de materiais de construção. Por volta das 3 da manhã, a chuva ficou tão intensa que ele decidiu diminuir a velocidade para uns 40 por hora. Perigoso demais continuar em alta velocidade. A rodovia estava completamente vazia. Ninguém na pista, só a chuva martelando no teto da cabine e os faróis iluminando cortinas de água. Então, no acostamento, ele viu 2 pessoas, um casal. Jovens, uns 20 e poucos anos, completamente encharcados. O rapaz estava acenando, fazendo sinal de pedido de carona. Roberto hesitou. Nunca dava carona. Regra número 1, não confie em ninguém na estrada. Mas eram 3 da manhã, chuva torrencial.
E aqueles dois iam morrer de hipotermia se ficassem ali. Ele parou o caminhão, abriu a janela. Vocês estão bem? O rapaz se aproximou. Cabelos grudados na testa, roupa encharcada. Meu carro quebrou uns 5 quilômetros atrás. A gente tá andando há 1 hora. Você pode dar carona até o próximo posto? A moça estava atrás dele, também encharcada, tremendo de frio. Ela não falou nada, só olhou para Roberto com olhos grandes, assustados. Tá bom, entra, mas é até o próximo posto só, tá? Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. O rapaz abriu a porta do carona. Subiu. A moça veio atrás. Eles se apertaram no banco. Roberto ligou o aquecedor. Que situação, hein? O carro quebrou na pior hora. Pois é, o rapaz respondeu. Azar nosso. Roberto voltou a dirigir. A chuva continuava forte. Uns 10 minutos de silêncio. Só o barulho da chuva e do limpador. Então Roberto perguntou, qual posto vocês querem? Tem um em 40 quilômetros e outro em 60. Silêncio. Roberto olhou de relance para o lado. O rapaz estava olhando para a frente, imóvel. A moça também. Ambos fixos, sem piscar, olhando para o para-brisa. Oh, rapaz! O mais perto, o rapaz respondeu. Mas a voz estava diferente, monótona, sem emoção nenhuma. Roberto sentiu um arrepio. Vocês estão bem? Querem água? Não, mais silêncio. Roberto continuou dirigindo, mas agora com o coração acelerado. Algo estava errado, muito errado. Ele olhou de novo para o lado. O casal não tinha se movido nem 1 milímetro. Nem piscaram, nem respiraram visivelmente. Só ficaram ali, rígidos, olhando para frente. E então Roberto notou algo que o fez querer parar o caminhão imediatamente. Eles não estavam pingando água. Tinham entrado completamente encharcados. Mas agora, 15 minutos depois, dentro da cabine quente com o aquecedor ligado, não tinha uma gota de água caindo deles. As roupas ainda pareciam molhadas, mas não pingavam, nem no banco, nem no chão, como se a água tivesse congelada neles. Vocês moram por aqui? O rapaz virou a cabeça, muito devagar, e olhou para Roberto, direto nos olhos. A gente não mora em lugar nenhum. Roberto sentiu o estômago revirar. Os olhos do rapaz estavam vazios, sem brilho, como olhos de boneca, mortos. O quê? Você não deveria ter parado. Silêncio absoluto. Roberto pisou no freio. O caminhão parou no meio da rodovia. Chuva martelando. Escuridão total ao redor. Desculpa, mas vocês vão ter que sair. O rapaz não se mexeu. Você não deveria ter parado. Sai do meu caminhão! E então a moça falou pela primeira vez. A voz era um sussurro rouco, arrastado. Você nos viu. Não deveria ter nos visto. Roberto não pensou 2 vezes. Ele abriu a porta, pulou da cabine e começou a correr sob a chuva. Não sabia para onde, não importava, só precisava sair dali. Correu uns 50 metros na estrada, parou, virou-se. O caminhão estava lá, parado, luzes acesas, mas a porta do carona estava aberta, vazia, ninguém dentro. Roberto ficou ali parado sob a chuva torrencial, olhando para o caminhão vazio. Então ouviu algo atrás dele, passos molhados no asfalto. Ele se virou lentamente. O casal estava a uns 10 metros, parados, lado a lado, ainda encharcados, ainda imóveis, olhando para ele. E então, ao mesmo tempo, os dois sorriram. Mas não era um sorriso humano. Era largo demais, dentes demais, como se alguém tivesse cortado a boca deles até as orelhas. Roberto não lembra de ter corrido de volta para o caminhão, não lembra de ter ligado a ignição. A próxima memória que ele tem é de estar dirigindo a 120 por hora sob a chuva, sozinho na cabine, as mãos tremendo no volante. Ele olhou pelo retrovisor. A estrada atrás estava vazia, só chuva e escuridão. Mas quando ele olhou de novo, por um segundo, no limite do alcance das luzes traseiras,
Viu duas silhuetas paradas no meio da pista, observando o caminhão se afastar. Roberto não parou até chegar em Feira de Santana. Foram 380 quilômetros. Ele dirigiu sem piscar, sem descansar, sem olhar no retrovisor. E desde aquela noite, ele nunca mais deu carona para ninguém. Não importa a situação, não importa o quão desesperada a pessoa pareça. Porque ele aprendeu. Às vezes, quem está pedindo ajuda na beira da estrada não está realmente pedindo ajuda. Está fazendo um teste para ver se você vai parar. Carlos tem 38 anos e trabalha como caminhoneiro há 12. Ele é o tipo de cara metódico, organizado. Sempre planeja as rotas com antecedência, sempre usa GPS, sempre avisa a família quando sai e quando chega. Segurança é tudo para Carlos. Ele nunca dirige acima do limite, nunca pula a manutenção do caminhão, nunca arrisca. Mas em uma noite de outubro de 2024, Carlos descobriu que às vezes você pode fazer tudo certo e ainda assim acabar completamente perdido. Era uma sexta-feira. Carlos estava fazendo uma entrega de Cuiabá para Campo Grande, uma rota que ele já tinha feito umas 15 vezes. Conhecia de cor. Ele saiu de Cuiabá às 18 horas, com previsão de chegar em Campo Grande por volta das 2 da manhã. Rota simples, BR-163 direto, sem desvios. O GPS estava ligado, o celular com carga. Tudo normal. Por volta das 23 horas, Carlos estava no meio do caminho, ainda em Mato Grosso, trecho de muito mato dos dois lados, poucas cidades. Passou por um posto, abasteceu, comprou café e seguiu viagem. Meia hora depois, o GPS começou a agir estranho. A voz mecânica disse: "Em 500 metros vire à direita." Carlos franziu a testa. Não tinha saída à direita. Ele conhecia aquele trecho. Era reto por mais 80 quilômetros. Recalculando rota. Em 300 metros vire à direita. Carlos olhou para a tela do GPS. Mostrava uma bifurcação à direita, uma estrada secundária. Mas quando ele olhou pela janela, não tinha estrada nenhuma. Só mato fechado, recalculando rota. O GPS estava bugado. Devia ser falta de sinal. Carlos desligou e voltou a ligar. Mas quando reconectou, o GPS mostrava que ele tinha saído da BR-163. Segundo o mapa, ele estava em uma estrada secundária, a BR-163A. Mas Carlos estava vendo com os próprios olhos. Ele estava na 163 normal. Via as placas. Via os quilômetros marcadores. Estava na rodovia certa. Deve ser bug, ele pensou e ignorou. Mais 20 minutos. O GPS recalculou de novo. Agora mostrava que ele estava completamente perdido, em uma estrada que não tinha nome, no meio do nada. Carlos parou o caminhão no acostamento, pegou o celular, sem sinal, olhou ao redor. A rodovia parecia normal. Asfalto, linha amarela, placas, mas algo estava errado. As placas. Ele não reconhecia os nomes das cidades. Águas Negras 45 km. Ele nunca tinha ouvido falar dessa cidade. Santo Cristo do Vale, 120 quilômetros. Também não conhecia. Carlos sentiu o primeiro sinal de pânico. Ele conhecia aquela rota. Fazia ela regularmente. Como ele podia estar perdido? Ele decidiu continuar dirigindo. Vou achar a próxima cidade e perguntar onde estou. Dirigiu por 1 hora. Nenhuma cidade, nenhum posto, nenhum carro. Apenas a estrada se estendendo infinitamente sob a luz dos faróis. E então, ele começou a notar. A estrada estava repetindo. A cada 10 minutos, ele via a mesma árvore curvada do lado direito. O mesmo buraco no acostamento, a mesma placa de obras à frente. Como se estivesse dirigindo em círculos, mas era uma linha reta. Ele não tinha feito nenhuma curva. Carlos parou de novo. Desligou o motor. Silêncio absoluto. Nem grilo, nem vento, nem nada. Um silêncio tão profundo que machucava os ouvidos. Ele desceu do caminhão.
Andou até a beira da rodovia. Olhou para o mato dos dois lados, completamente negro, como se a escuridão fosse sólida. E então ele ouviu o som de outro caminhão se aproximando. Carlos sentiu uma onda de alívio. Não estava sozinho. Tinha mais alguém naquela estrada. Ele viu os faróis chegando, um caminhão igual ao dele, mesma marca, mesma cor, mesma carga coberta com lona. O caminhão diminuiu a velocidade, parou do lado do de Carlos. A janela desceu e Carlos viu o motorista. Era ele mesmo. O motorista era Carlos, mesmo rosto, mesmo boné, mesma barba por fazer, idêntico. Os dois se encararam. Carlos sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. O outro Carlos sorriu. Você também está perdido? Carlos não conseguiu responder. Não conseguiu se mover. Eu dirigi por 3 horas, o outro Carlos disse. Não acho a saída. Acho que a gente está preso. O que você é? Eu sou você, ou você é eu. Não sei mais. Faz quantos dias que você está aqui? Dias? Eu entrei nessa estrada há 1 hora. O outro Carlos riu. Mas o riso foi ficando mais alto, mais distorcido, até que não era mais riso. Era um barulho mecânico, como motor desregulado, como metal rangendo. E então o caminhão começou a se afastar, acelerando, sumindo na escuridão. Carlos ficou parado, tremendo, suor frio escorrendo. Quando olhou para o próprio caminhão, notou algo. O odômetro. Quando ele tinha parado, marcava 245.832 quilômetros. Agora marcava 247.954 quilômetros. Ele tinha dirigido mais de 2.000 quilômetros em 1 hora. Carlos entrou no caminhão. Mãos tremendo, ligou a ignição e começou a dirigir, rápido, cada vez mais rápido, 80, 100, 120, 140 km/h. Sai, sai, sai! Ele gritava, para ninguém, para a estrada, para o universo. E então, de repente, o celular apitou, sinal de volta. Carlos olhou para o GPS. Estava marcando BR-163 de novo, coordenadas normais. Ele olhou pela janela. As placas voltaram a fazer sentido. Cidades conhecidas. Ele tinha saído da estrada. Carlos dirigiu direto para Campo Grande. Não parou. Não olhou no retrovisor. Quando chegou, eram 5h30 da manhã. Segundo o GPS, a viagem durou 11 horas e meia. Mas quando Carlos checou o odômetro, ele tinha rodado 3.847 quilômetros a mais do que deveria. 3.800 quilômetros que não existem em nenhum mapa. Carlos ainda trabalha como caminhoneiro, mas agora ele evita dirigir à noite e nunca, nunca mais ignora quando o GPS começa a agir estranho. Porque ele sabe, tem estradas no Brasil que não estão em mapa nenhum. Estradas que só aparecem de madrugada, e se você entrar nelas, talvez não consiga sair. Essas foram as 3 histórias de caminhoneiros noturnos. Marcelo ainda dirige pela BR-153, mas quando passa por aquele trecho, ele acelera. Não olha para o acostamento, não diminui a velocidade. Alguns caminhoneiros da região dizem que viram a mesma mulher, sempre no mesmo lugar, sempre de madrugada. Roberto nunca mais deu carona. Ele conta essa história para outros caminhoneiros nos postos. A maioria ri. Mas os veteranos balançam a cabeça, porque eles sabem, já ouviram histórias parecidas. O casal da BR-116, chamam. Vários caminhoneiros relataram encontros semelhantes. Sempre tem chuva, sempre de madrugada. E Carlos? Carlos parou de dirigir à noite sozinho. Agora, ele só faz rotas diurnas. Mas às vezes, quando está dirigindo de dia em estradas vazias, ele olha no retrovisor e vê outro caminhão idêntico ao dele. Sempre a uns 200 metros de distância, sempre seguindo. E ele se pergunta, será que saiu mesmo daquela estrada? Ou será que ainda está lá, dirigindo em círculos, pensando que escapou? As rodovias brasileiras escondem segredos. Quilômetros e quilômetros de asfalto cortando regiões desertas onde ninguém mora, ninguém vigia,
Ninguém sabe o que realmente acontece quando o sol se põe. E os caminhoneiros conhecem esses segredos melhor do que ninguém, porque eles passam noites inteiras atravessando essa escuridão, sozinhos, vulneráveis, sem ninguém para ajudar se algo der errado. E às vezes, naquela solidão absoluta, eles encontram coisas que não deveriam existir, pessoas que não deveriam estar ali, estradas que não estão em mapa nenhum. Se você está dirigindo sozinho de madrugada em uma rodovia deserta, preste atenção. Se você ver alguém pedindo ajuda no acostamento, pense 2 vezes antes de parar. Se seu GPS começar a agir estranho, não ignore, porque às vezes o que parece ser coincidência ou problema técnico é um aviso de que você entrou em um lugar onde as regras normais não se aplicam. E essa foi a última história de hoje. Se você gostou, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E se você é caminhoneiro ou conhece algum e tem uma história de estrada para compartilhar, deixe nos comentários. Eu leio todos. Até a próxima e boa viagem.